Muito bem-vindos às Conversas na Praia. Estamos aqui na casa de praia do iGroup. O meu nome é Diogo Cunha, faço parte aqui da equipa da Bliss. Está comigo Flávio Nunes, da ECO, Diogo Riscado, do Center for Transformation da Fidelidade, Jorge Simões, do Head of Digital Factory também da EDP. E hoje vamos aqui falar um bocadinho sobre inovação e como a cultivar e como a manter. E neste pontapé de saída, eu acho que a primeira coisa a dizer, e que toda a gente aqui acaba por saber de certa forma, é que inovação aqui não é nenhuma ciência. Isto não é como as matemáticas, não é? De certa forma, e envolve aqui variáveis que são, algumas delas muito humanas, outras mais abstratas. Estamos a falar das pessoas, do propósito, das ferramentas, dos processos que são necessários para cultivar e para fazer emergir a inovação. E, dentro destes temas, gostava imenso de ouvir-vos dentro daquilo que é o vosso dia-a-dia, porque acabam por ter este desafio de uma forma e numa dimensão completamente que precisa de imensa escalabilidade, portanto, muito grande. O que é que acaba por ser para vocês os maiores desafios em trazer a inovação ou fazer sobressair a inovação dentro da vossa equipa, dentro das vossas equipas? Então, pronto, deu o pontapé de saída. No caso particular ali do Center for Transformation da Fidelidade, é um desafio, ou seja, o primeiro desafio eu diria que estamos numa empresa seguradora, portanto altamente regulada, com 200 anos de existência, muito especializada e com uma cultura muito própria, não é? E, portanto, o trazer inovação, nós tentamos estruturar a inovação em 3 grandes campos, universos, a inovação incremental, que esse o grupo já lidava bem, já endereçava bem. Depois a transformacional, essa ainda não havia assim grande apetência, até a compreensão, etc. E depois então a disruptiva. E ali foram criadas um conjunto de centros e de departamentos mais orientados para a inovação. O Center for Transformation é um desses. Depois há o Center for Advanced Analytics, o próprio IT também mudou. Okay. Mas é encontrar um common playground, que é no transformacional. Ou seja, nós procuramos estar na mais disruptiva, trazer para dentro de casa, sei lá, enfim, grandes aspectos que achamos que podem criar oportunidades para o grupo, tipo, sei lá, uma Neuralink, do Elon Musk, o OpenAI, etc. E depois como é que isso se enquadra numa organização seguradora que está muito predisposta para fazer, mas que de facto está muito distante disto. Eu diria que assim, uma primeira impressão, ou os principais desafios são estes, é fazer compreender o que já existe nesta exponencialidade e que pode casar com aquilo que nós temos hoje em dia. Não sei se, Jorge, sente o mesmo. Eu acho que nesse sentido os desafios são muito comuns, não é? Até porque o próprio contexto também é muito parecido. A EDP, não tendo 200 anos, tem quase 100, tem 70. E, portanto, também tem uma cultura muito própria, vem de um contexto que em si também é muito próprio, em que era monopolista há uns tempos, agora já não é, era uma empresa pública, agora já não é, embora tenha havido algumas transformações na vida da empresa, elas não estão propriamente ligadas àquilo que é a inovação, e sim ao contexto e ao evoluir dos tempos, não é? A inovação não sendo, como dizias e bem, uma ciência exata, nós conhecemos, pelo menos, quais são as variáveis que a fazem mexer. Não é? E tentamos, de alguma forma, mexer com essas variáveis, não é? Criar as condições para que essas variáveis floresçam. Não é? As pessoas, antes de mais, não é? Os processos, as ideias, o contexto, não é? Criar as condições para que as pessoas possam trabalhar e possam, então, criar ideias, inovar e essas ideias serem aceitas, porque o mais importante de tudo, creio eu, é não só criarmos contexto e deixar as pessoas inovar e ter ideias, é que essas ideias tenham impacto. Se nós tivermos as ideias mais fantásticas, mas elas não forem executadas e não vierem a dar os resultados que se esperam delas,
é uma ideia para a gaveta e pode ser a ideia mais fantástica do mundo, mas se não tem impacto, então não se pode... Não se vê, não é? Não se vê, ninguém vai ver, ninguém vai apreciar. Não serve de nada. Não há valor nenhum nisso. Exatamente. Sim, sim. E, portanto, essa é que é a ideia, é fazer com que a organização esteja receptiva às ideias, é uma parte, fazer criar essas ideias é outra parte, e depois criar as condições para essas ideias serem executadas, que é o processo que está no meio dos dois, no fundo. Eu acho que tudo isto é um desafio enorme. Cada uma destas variáveis é um desafio em si. Nós organizamos-nos de forma muito semelhante em termos de como é que encaramos a inovação, em 3 horizontes também, são os 3 horizontes, Horizonte 1, Horizonte 2 e Horizonte 3, incremental. Eles têm nomes diferentes, mas vai dar tudo a mesma coisa. Horizonte 1, portanto, é o incremental, o Horizonte 2 é o mais transformacional e o 3 é o aspiracional, ou mais disruptivo. E nós organizamos exatamente assim, se bem que depois, estruturalmente, de uma maneira um bocadinho diferente, porque temos unidades organizacionais distintas para lidar com cada um destes horizontes. A EDP Inovação, por exemplo, é dentro do grupo EDP uma empresa em si que se dedica aos horizontes 2 e 3. A inovação do horizonte 1 ocorre um bocadinho mais de forma disseminada pela organização e a Digital Factory é, neste caso, um enabler, portanto, para promover a transformação digital, o que acaba por jogar com o horizonte 1, um bocadinho do horizonte 2, mas ter uma transversalidade muito grande, não é? Porque trabalhamos com todas as unidades de negócio do grupo. E é difícil isso, não é, Jorge? Ou seja, o conviver, desculpa ter assim interrompido, mas eu revi-me imediatamente nessa situação. E eu acho que é difícil, ou cada vez mais achamos que é difícil, o conviver, a mesma equipa, ou o grupo alargado que trabalha, nestes 3 horizontes em simultâneo. Não sei se sentes isso, se calhar é algo muito próprio ali. Sinto no sentido em que nem sempre a fronteira entre estes horizontes não é óbvia, perfeitamente clara, exatamente. Verdade. Portanto, isto está aqui um blur, não são estanques, não é? E ter esse mandato definido para quem é que faz e onde é que acontece certo tipo de inovação, não é? Até porque a inovação é muito mais bonita se for orgânica, não é? Isso aparecer em qualquer lado. Portanto, saber capturar essas sementes de inovação e depois encaminhá-las para o sítio certo, para elas terem maior potencial de virem a dar uma árvore, não é? Não é fácil. É muito engraçado essa metáfora, porque a verdade é que é esta, é que como a inovação não é, lá está, uma ciência muito exata, a metáfora de ser ninguém consegue obrigar uma flor ou uma árvore a nascer. Isto tem que se pôr a terrazinha, tem que estar boa e tem que estar fértil e depois tem que se ir lá dar água e até possivelmente falar com ela, quem tem mais jeito para isso, na verdade, e fazer isso acontecer, não é? Portanto, há aqui uns comportamentos muito externos ao que se passa ali dentro para tentar eventualmente melhorar as condições de que aquilo funcione por si só. No entanto, e desculpa interromper, e já agora agradeço o convite para estar aqui. Não é uma ciência exata a inovação, mas de certa forma podemos dizer que foi bastante acelerada pela pandemia. Pelo menos nós não podemos esquecer do contexto em que estamos num contexto pandémico, e a ideia que nos dá, e corrijam-me se estou errado, devem ter sentido isso nas vossas organizações, que a inovação foi muito acelerada. Portanto, eu gostava também de perceber da vossa experiência quantos anos, podemos pôr as coisas desta forma, quantos anos é que sentem que os vossos setores em que estão inseridos, nomeadamente segurador, energia, foi acelerado nos últimos meses, porque foi até num contexto muito mais difícil, um contexto em que as vossas equipas seguramente estão em teletrabalho e não há aquela interação de estarem uns com os outros. Daniel, se calhar. Eu diria que teve um efeito muito positivo, como dizia bem. Sim, na medida em que acelerou muitos dos aspectos que se viam como impossíveis há um ano e meio. Tipo, trabalhar remotamente era quase um sacrilégio mencionar essa hipótese. E não se podia. O que é facto é que aconteceu hoje em dia é o mais banal. Quer dizer, já nem... Acho até que teve esse efeito, acho que benéfico, pronto, ou seja, sobretudo numa companhia talvez um pouco mais tradicional, de facto pôr isso em prática e toda a gente assimilar, ou sim teve de o assimilar.
essa foi a parte mais positiva. Em número de anos, não te consigo precisar, atiraria um número redondo de 10, 15 anos, facilmente, em termos de aceleração, em tudo, ou seja, não só na forma como tu interages com a tua equipa, mas como controlas os projetos, como geras novas ideias, como as tangibilizas. E nessa medida eu acho que teve também um efeito perverso, que é, às tantas, o que nós dizemos, nós vivemos todos na mesma casa que é o Teams. Estamos todos lá a viver e, portanto, não há muito este... A qualquer altura abrem, é como numa casa, alguém te abre a porta e está ali. Então... E esperas que não estejas na casa de banho, não é? Às vezes estás. E pronto, teve, ou seja, muitos benefícios nesse sentido de aquilo que parecia impossível, não naquele sentido, naquele efeito em si, ou seja, agora conseguimos trabalhar à distância, mas se isto foi possível, então o que é que se abre mais para além disto? Muitas das coisas que se diziam que eram impossíveis, agora tem aqui uma jurisprudência, não é? Que utilizamos este argumento, olha, isto também não era e agora já é. Porque foi obrigatório, não é? Porque quebrou barreiras completamente. É verdade que a ignição foi essa, mas a verdade é que foi possível também, portanto, sim. não é? Acho que esse foi o grande benefício da minha perspectiva. Há aquele ditado muito antigo, não sei se é exatamente assim, mas é qualquer coisa deste género, que a necessidade aguçou o engenho, não é? Exatamente. E isto foi uma condicionante tremenda na vida de toda a gente, de um dia para o outro. Lembro-me perfeitamente, 16 de março de 2020, fomos todos para casa, na EDP foi assim, e a partir daí, assinar documentos, fazia-se à mão, deixou de se fazer à mão, assinatura digital para toda a gente. Era algo que já estava no roadmap para se fazer, era, claro, mas não era uma prioridade. Ia-se fazer eventualmente daqui a 3 anos, 5 anos provavelmente. Fez-se no dia seguinte, não é? Teve que se fazer nos meses seguintes. Até se calhar porque antes uma empresa que o fizesse até era quase um alien ali no ambiente corporativo, não é? Que não tem escritórios, que não tem pessoas nos escritórios. Exatamente. E as outras empresas iam todas dizer, não, mas as condições especiais, aquela empresa tem umas condições muito especiais, por isso é que eles conseguiram. Nós nunca vamos conseguir porque as condições são diferentes. Mas acabámos por implementar uma série de soluções que foram respostas rápidas às condicionantes que foram criadas. Com custos, concordo perfeitamente. Quer dizer, o pico de trabalho para as pessoas que trabalham no digital foi tremendo, porque de repente, de um dia para o outro, todos precisámos de ter soluções digitais para assinar documentos, para ter reuniões virtuais, para trabalhar de casa, todos, etc, etc. E, portanto, a equipa do digital não cresceu, mas viu-se realmente pressionada a entregar muito mais soluções no mesmo espaço de tempo e, portanto, com as consequências óbvias de cansaço, sobretrabalho, saúde mental, depois também... Fruto também do contexto, não é? Exatamente, não ajudou nada. interceptado com o contexto de isolamento em que estávamos, portanto, isto tudo tem consequências que também estão a ser cuidadas e temos tido todo o cuidado de colocar muito ênfase nessa vertente, porque claramente Isso é uma necessidade muito grande a nível de cultura das pessoas, não é? No fim do dia, porque voltando aqui um bocadinho aqui à parte da inovação, se uma pessoa não tiver com a cabeça tranquila, ser criador com stress quer dizer, há pessoas que vivem lindamente com isto, não é? Há pessoas que debaixo de stress lidam lindamente, mas se eu não conseguir estar tranquilamente no meu stress, então eu não vou criar nada, eu vou estar só a pensar naquilo que está à minha frente. Equipas felizes são equipas produtivas. Sim. Exatamente, é preciso exatamente. Espaço cerebral e tempo para pensar nas ideias, senão elas também não surgem, não é? Sim. E tens de estar exposto, acho eu. Ou seja, exposto a outras coisas. Tu condicionado nas 4 paredes, entre aspas, da tua casa e sempre no mesmo ciclo. Exatamente. E sempre a falar com as mesmas pessoas. Não é um ambiente que promova a inovação. Não é um ambiente que promova a inovação e a criatividade. Vocês sentem que, apesar dessa aceleração, o ambiente de teletrabalho, de alguma forma, quebrou essa interação que havia entre pessoas e que gerava essa inovação ou que suscitava as ideias? Sentem que nesse prisma foi negativo, portanto, teve o efeito positivo, como dizia o Daniel, de acelerar, e o efeito perverso também de quebrar a diversidade nesse aspecto de opiniões e de troca de ideias? Tivemos que ser criativos a promover essa coabitação digital, não é?
porque as pessoas estavam habituadas, obviamente, a ir almoçar juntas, a tomar um café, a uma certa hora encontrarem-se num sítio para ir ao ginásio juntas ou qualquer coisa do género. E isso tudo deixou de acontecer, não é? E então tivemos que promover. Isso depois não acontece naturalmente num ambiente virtual, não é? As pessoas não vão às 5 da tarde ligar-se numa sala do Teams para tomar café. Pois. E então tivemos que nós ser também criativos, não é? E promover iniciativas que acabassem por resultar nessa coabitação, nessa socialização, um bocadinho forçada ao início. Depois as pessoas encontraram os seus próprios mecanismos para lidar com isso. Mas sim, tivemos que tomar algumas iniciativas. E nesses processos, porque nós trabalhamos em alguns desses processos com vocês e internamente também acabamos por tentar fazê-los nós próprios. No início nós passámos aqui por uma fase de descobrir que ferramentas é que acabariam por funcionar bem com isto. Acabámos por descobrir ali uma ou duas que hoje em dia, eu até faço algumas piadas ali com os meus colegas do departamento de UI e UX, é que nós hoje em dia a nossa empresa é aquela ferramenta que é o Miro e ponto final, e já não se faz nada, tudo se faz no Miro. Eu quero escrever um texto qualquer, eu vou escrever no Miro, eu quero fazer Excel, eu faço no Miro também, tudo se faz no Miro. Mas foi engraçado também esse processo. Portanto, este processo em que nós antes tinha que estar numa sala, eu tinha que ter as paredes cheias de post-its, eu tinha que fazer isto tudo, e que tinha a parte do presencial muito boa, não é? Porque criam-se ali momentos que não se criam no digital, portanto, acabou-se por se perder esse lado, mas ao fazer estas coisas no digital, ganhou-se também uma dimensão completamente diferente. As coisas passaram a ser, os meus post-its não desaparecem, eles ficam lá. Eu amanhã quero mostrar o trabalho que fiz e eu não tenho que ir, estão ao meu telefone, estás a ver as fotografias que eu tirei, olha, é assim, foi isto que nós pensámos. Os post-its amarelos são os únicos que nós tínhamos, desculpem lá, não havia os cor-de-rosa e, portanto, não dá para entender, mas este está ligado com aquilo. E todo este processo também foi muito engraçado no sentido de desmaterializar. É porque nem as pessoas que acabavam por trabalhar estes processos criativos quase na crista da onda estavam a pensar que isto iria trazer estas vantagens todas. Sim, a nível de produtividade é isso que sinto. A produtividade aumentou muito. Tanto nas funções criativas como nas funções não criativas, não é? Porque realmente as pessoas foram forçadas a adotar ferramentas que facilitavam muito a vida delas e elas não sabiam. Exatamente. E, portanto, foram obrigadas a aprender. Podemos ter todos os recursos do mundo, se não soubermos utilizar, não Exatamente. A minha dúvida aí, até para ouvir a tua opinião, Diogo, que é, concordo inteiramente, eu também hoje em dia sou quase vítima do Miro. Qualquer coisa, então tem que ser ali. Okay, acho que é impecável, cumpre o papel, etc. Mas a minha pergunta para ti, mesmo em tom de opinião, é: tu achas que agora devemos agarrar nessa ferramenta e assumi-la como uma premissa base de trabalho ou deve conviver com um modelo mais tradicional, físico, não é? Eu acredito que devemos voltar em certos momentos ao tradicional, estar ali fisicamente e colar o post-it e discutir, etc. Mas pronto, depois cada um... Essa pergunta que estás-me a fazer vem num momento muito engraçado. Nós tivemos aqui nos últimos 2 dias uns clientes que vieram de fora para fazer uns workshops connosco. E vieram porque provavelmente queriam estar em Portugal, não era porque queriam estar connosco. Mas o que é que aconteceu com a pessoa que estava a liderar esta reunião e estes workshops? Num dos nossos ecrãs, que é grandinho e tem touch e é muito à frente a nível tecnológico, dava perfeitamente para fazer tudo aquilo, o que se fez é abrir-se ali o Miro. E a gente agora trabalhava ali no Miro. Houve ali, durante a primeira hora ou 2, onde ainda houve quem, dentro desta equipa, fosse imprimir algumas coisas para deixar por ali. E este momento que eu estava lá na sala, eu lembro de pensar, olha que engraçado, vamos ver o que é que acontece. Vamos ver se por acaso alguém vai pegar nisto, de facto, porque isto é uma mudança total de comportamento, isto não acontecia antes. Tipicamente, e aqui até já refilaram comigo, mas quantas vezes nós nos fartávamos de usar estas janelas, não é? Estava a ter direto com canetas, então se nós vamos embora e é que as janelas não estão limpas, então nós levávamos na cabeça, não é? Com toda a razão.
E aqui, o que aconteceu durante estes 2 dias é que não só isso não aconteceu, como nem intuitivamente as pessoas foram pegar nos papéis para fazer esse trabalho. Nem sequer os papéis tinham lá algumas definições, mas não houve esse contacto. Porquê? Porque passou tudo para aquele ecrã. E como eu digo, o ecrã era bom, portanto faz toda a diferença. Portanto, tivemos uma janela boa para essa realidade e para essa parte virtual, também acho que seria complicado, não é fácil. Sim. Mas o comportamento humano que aconteceu é muito engraçado, porque estamos a falar de pessoas que são da área da medicina e são já bastante significativamente mais velhos. Ou seja, mesmo o virtual é algo que para eles nunca seria muito intuitivo. E ali eles nunca, em nenhum momento, quiseram pegar nas coisas físicas. E o workshop durou 2 dias. E ainda há bocado perguntei a quem estava a liderar esse workshop como é que estava a correr, se estávamos a conseguir chegar a conclusões concretas, porque no fim do dia destes workshops é o que se quer, né? Claro. Há aqui um concreto, não estamos sempre um bocadinho aquilo que se diz a viajar na maionese, não é? E ela disse-me que sim, que estamos a conseguir chegar a conclusões muito boas e estamos a conseguir concretizar. Ou seja, Portanto, a qualidade achas que não se perdeu de usar um formato diferente? Acho que é arriscado projetar isto para tudo, de uma forma geral, porque eu acho que aqui depende muito das pessoas que fazem parte, mas o facto de serem pessoas que tipicamente não seriam muito techies. Sim. A ter este comportamento de uma forma intuitiva, porque nós demos-lhes a oportunidade de ter o comportamento mais tradicional, demonstra que se houver uma pessoa que saiba usar estas ferramentas e saiba liderar estes processos e que, portanto, consiga também levar as pessoas a usá-las de uma maneira confortável, intuitiva e tudo mais, as pessoas vão escolher ir por aí, preferencialmente. Mas, ainda assim, durante esses workshops, houve mais do que uma vez um comentário de ainda bem que nós viemos, porque o tipo de interações que nós temos aqui não consegue ser igual quando nós estamos em reunião a usar o Miro na mesma. Sim. Portanto, a ferramenta que nós estamos a usar é exatamente a mesma, mas deve ser a leitura que se faz das pessoas, do corpo, ou mesmo a forma como se interage, se calhar. O próprio reflexo também dos tempos, não é? Quer dizer, nós estamos num momento de forte digitalização da sociedade, as pessoas estão a usar mais ferramentas digitais e até é um trabalho que eu gostava de fazer jornalístico, que não é fácil, porque não é fácil de encontrar os casos, mas certamente existem, quantos nós não conhecemos, idosos que não utilizavam sequer smartphone e que passaram a usar e que fazem videochamadas. Portanto, quer na vossa ferramenta de trabalho, quer nas ferramentas mais básicas, se calhar, para nós que utilizamos no dia-a-dia, mas, quer dizer, eu antes da pandemia não fazia muitas videochamadas, agora eu passo o tempo agarrado ao Google Duo, ao FaceTime, ou a qualquer outra ferramenta. Não sei se é essa a percepção que também tem, mas acho que deriva também de uma própria propensão de cada um a receber e a beber essa tecnologia ou não. E se calhar no passado não havia e agora há mais, porque as pessoas também já perceberam, muitas delas, e nós no jornalismo tentamos transmitir essa imagem ou essa mensagem de que se não nos digitalizarmos, não vai correr muito bem. É verdade, mas gostava de voltar aqui só um bocadinho atrás e falar aqui de um ponto que acho que é muito importante, que é o que é que se perde quando nos entregamos 100% a estas ferramentas. Tem que haver um equilíbrio. Elas têm limitações, não é? Quer queiramos, quer não, um ecrã de computador continua a ser uma coisa em 2 dimensões. Sim. E pronto, exato. É uma janela e não passa de uma janela. Exatamente. E se estamos a olhar para a tela do Miro e a prestar atenção aos post-its, não estamos a ver a cara das pessoas, não estamos a ler as reações não verbais, não é? E, portanto, isso é informação que se perde e é informação muito importante às vezes, sobretudo num contexto de criatividade, num contexto de criação, porque, como vocês sabem, melhor que eu, o nosso ambiente é feito sobretudo quando temos muitos engenheiros e muitos programadores, e não quero estar, aqui a colocar ninguém, a criar estereótipos nem nada, mas tipicamente a distribuição vai mais para o lado dos introvertidos do que dos extrovertidos. Claramente. E envolver estas pessoas num processo de criação, e quando digo envolver, digo chamá-las ao processo e promover que elas contribuam verdadeiramente,
passa muito pela estimulação da participação e de comportamentos mais de partilha, etc. O que num contexto virtual é muito difícil de gerir, muito difícil. Ou porque a pessoa não ligou a câmara, ou mesmo que a gente peça para ligar a câmara, ligou a câmara, mas nós não conseguimos ver todos, que vimos ali meia dúzia só. Ou porque o YouTube está no ecrã 3. Exatamente, ou porque, e também outro problema muito grave destes contextos é o multitasking, multiplicou-se por 4 ou 5, porque em vez de 3 ecrãs estamos com 5 ou 6, não é? O telemóvel, o tablet, o computador, que às vezes tem 2 ou 3 ecrãs, etc, etc. E antes era um círculo virtuoso, porque o chamar a vossa equipa de certeza a também dar ideias e envolver-se no processo de inovação, de certeza que isso dá também um impulso a que eles se sintam que estão a participar e que não se estão só a executar, não é? Claro, estão exatamente. A fazer parte no vosso setor, de certeza, e também me podem dizer se é verdade ou não, mas a percepção que eu tenho agora nesta pandemia é que está a haver uma falta de mão de obra. Pelo menos no estrangeiro, nos Estados Unidos, tem havido desemprego elevado, mas procura elevada de mão de obra, que é um fenómeno estranho com várias explicações, mas não para aqui chamadas, mas sinto que, pelo menos antes, tinha a ser feito de círculo virtuoso, alimenta a própria motivação da equipa. Sim, sem dúvida. E a parte disso, estavas a dizer, Jorge, com razão, há aqui uns perfis que são significativamente diferentes até pelo aquilo que estudam e aquilo que vão trabalhando ao longo da sua vida profissional. Não é? Portanto, acaba por moldar um bocadinho a maneira como nós pensamos. Não é? E eu sou engenheiro de formação e até há muito pouco tempo e não tinha tanto contacto como tenho hoje em dia com o pessoal de UX UI e de Strategic Design e tudo mais. E ao começar a ter este contacto com eles, eu percebi-me, de repente, que em imensas coisas eu era super quadrado e super fechado. E as coisas tinham que ser assim, ou assado, ou frito, ou cozido. Porque foste formatado para isso. Porque foi assim que eu fui. Não há forma, porque a verdade é que isto dava-me uma vantagem enorme dentro daquilo que era a minha área. Ser assim, ser racional, ser Mas isso é o quadrado que estávamos a falar. Mas dá jeito. E ao ser exposto a estas coisas, e aqui também trazendo a coisa um bocadinho outra vez para a inovação, porque parte disso, há uma queixa que é mais ou menos recorrente quando eu vou falando com estas áreas mais de engenharia, que é, a mim ninguém me consulta, a mim ninguém me pergunta nada, eu não faço parte, a mim ninguém quer saber se eu acho que aquele botão devia lá estar ou não, se eu acho que aquele business model faz sentido ou não, a mim ninguém me pergunta nada disto. Exatamente. E este trabalho, que é o que o Jorge acabava por estar aqui a dizer, de ter essa reunião física entre as pessoas, ajudava, como tu estavas a dizer, as pessoas a sentirem-se muito integradas. No virtual, e o que acabou por trazer isto tudo, de obrigar as pessoas a serem muito só digitais, eu vejo-me por mim, algumas vezes, em alguns momentos, a dizer, antes de começar, seja lá o que for, a dizer, olha, malta, atenção, peço-vos, por favor, que durante o próximo tempo, durante a próxima hora, não estejam a teclar no Slack, não estejam a responder a e-mails, não se preocupem em fazer esse trabalho, porque eu precisava mesmo que houvesse esse foco. E isto não é algo, isto é algo que tem que mesmo ser pedido. Porque isto não é algo que uma pessoa consegue. Ele não está lá, portanto eu não consigo ver que ele de repente está a mexer no telemóvel. É verdade. Não, ele pode estar a olhar para a câmara, mas na verdade no ecrã dele tem outro ecrã qualquer e ele está a escrever e eu não faço ideia que ele está a fazer. O cérebro dele claramente não está... Está noutro sítio. Eu não sei se isto acontece nas vossas organizações, mas já aconteceu na minha. Pessoas que são mais solicitadas, perfis que são mais solicitados e que têm que realmente dar resposta a muitas equipas diferentes, por vezes estão em 2 reuniões de Teams ao mesmo tempo. Sim. Quer dizer, que é uma coisa que eu não concebo, quer dizer. E eu às vezes acabo por passar assim por um bocadinho de rude, mas ter que pedir às pessoas, não, desculpa, escolhe uma reunião. Exato. Ou eu ou o outro. Ou participas numa, ou participas noutra. Claro, eu não acredito que consigas dar o teu contributo nas duas.
Nós ainda não temos aquela feature fantástica dos camaleões, de ter visão estereoscópica. Só o nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa essa capacidade. De resto, eu não conheço mais ninguém. Três reuniões, pelo menos. Três reuniões. Mas voltando ao tema das equipas, estavas a mencionar, e bem, de teres vindo de um mundo talvez mais tech e de estares mais em contacto com UX UI e também agarrando no que tinhas acabado de dizer, nessa dificuldade de agarrar talento, etc. Eu não sei se sentes isso, Jorge. Mas o que nós procuramos, pelo menos ali no Center for Transformation, é ter precisamente essa mescla, ou seja, ter pessoas de engenharia, às vezes até civil, não só engenharia informática, há designers, pessoas de retalho, pessoas de consultoria, até arquitetos já tivemos, pessoas que vêm dos seguros, e é ou seja, há um conflito, que é o que tu dizias ao início, assim, pá, realmente isto não é fácil de conviver, mas sentes de ter tensão, é muito engraçado. mas é muito bom quando depois começa a fluir. Mas primeiro que flua, também não vou mentir. Não sei se já repararam, mas a nossa conversa acaba de fazer um círculo completo e voltamos ao início, que é as variáveis da inovação. Sim. E uma delas é claramente a diversidade, não é? É a diversidade. Sim, é não olharmos todos para o mesmo problema da mesma forma. Se fôssemos todos engenheiros, íamos todos olhar para o problema como engenheiros. Claro. Isso não é bom. Eu queria introduzir precisamente esse tema. Eu acho que é um tema, se estamos a falar de inovação, é essencial falarmos de diversidade. Eu não quero ser a pessoa que estraga a festa, mas não posso deixar de notar que nós estamos aqui a falar de inovação e somos 4 homens brancos privilegiados, de certeza. Portanto, gostava também de perceber o vosso... Acho que é discutível. Eu também sou meio verde às vezes, no inverno sou verde, tenho já de ver. E queria perceber também se sentem que, ok, de certeza que nas vossas equipas têm diversidade nas franjas médias e até mesmo se calhar a nível de estagiários e tudo, que têm equipas de pessoas de várias nacionalidades e tudo, mas como é que se promove essa diversidade quando se calhar a própria administração e a própria franja mais elevada não é diversa? Sim, é uma ótima questão, é um processo de transformação cultural e a cultura é o mais difícil de mudar, não é? A cultura não se muda em 2 dias, é um processo que pode chegar a demorar uma geração, vamos tentar que demore um bocadinho menos em relação à diversidade, mas obviamente isso necessita um esforço orientado nesse sentido. E aquilo que acabas de dizer, que é perfeitamente verdade, e também é verdade na EDP, está a ser endereçado muito concretamente, desde a alta direção. Vamos aumentar a diversidade desta casa, porque é necessário e é bom para todos. E, claramente, se me perguntas, a tua equipa já sentes que ela é bastante diversa? É mais diversa do que era, ou do que seria há 10 anos, ainda não é suficientemente diversa. Dou um exemplo concreto, e estamos aqui na casa certa para fazer, para dar este exemplo. Nós não tínhamos designers na equipe, na EDP não havia designers, nenhum empregado dos 10.000 empregados da EDP era um designer. Há pouco estivemos a falar, antes de... Exatamente. E quando fomos contratar os primeiros designers, não é? Designers, para quê? Não é? Para quê? O que é isso? Exatamente. Mas para quê? Vocês não vão fazer campanhas, não vão fazer desenhos, não vão fazer pósteres, para que querem os designers? Entretanto, e tive esta conversa no outro dia com aquele que é agora o novo diretor da EDP Inovação, justamente, já desde essa altura já contratámos não sei quantos designers, porque de repente toda a gente descobriu que ter designers na equipa faz uma diferença. Faz uma diferença tremenda e é muito mais produtivo nas coisas que nós fazemos, nomeadamente na criação de conteúdo digital e na criação de produtos digitais. E estamos a falar de designers agora, depois contratámos Data Scientist, que também é outra coisa, que é outra função relativamente nova que também não havia. Super essencial, certamente. Exatamente. Eventualmente vamos contratar sociólogos e antropólogos, não é? Porque isso acresce muito à diversidade da equipa. Em relação à diversidade racial e etc., estamos a trabalhar nisso e tem que ser um esforço muito orientado. Olha, eu agarrando aqui no teu tema que é super, ou seja, do dia, já há algum tempo, eu vou dizer uma coisa, tem toda a razão de ser, e como o Jorge diz, tem que ser muito por estímulos top-down, bottom-up, ou seja, tem que ser um conjunto global a funcionar nesse sentido,
E lá no nosso caso em particular, e em particular no Center for Transformation, nós trabalhamos com headhunters. E dos briefings que eu dou é, por favor, arranjem, ou seja, as competências e o perfil, não prescindimos disto. Ou seja, ninguém vai lá parar porque nasceu na República Central Africana e é desfavorecido. Isso também não vamos aqui entrar num contrapeso. Acho que isso também não é a maneira certa de fazer as coisas. Mas isso é uma opinião pessoal. Certo. Mas o briefing que eu dou, olha, mesmo sob o ponto de vista racial, quer que tenham particular atenção a estarem mais disponíveis, despertos, sensíveis para isso. E pronto, outro tipo de diversidades também, essas são mais difíceis de ser exploradas, não é? Mas aí, total, sei que tem ali várias, enfim, aí eu sei que temos lá diversidade e é indiferente, não é um tópico sequer. Mas sabes qual é o problema que eu tenho vindo a perceber nesta interação com os headhunters? Eles dizem, Daniel, mas o problema está a montante. É que se tu não prescindes do perfil, de competências, etc., esta diversidade racial não teve o background académico que tu exiges, sim. a experiência profissional. Portanto, não é que eles existam no mercado e nós não estejamos a tentar abordá-los. E, portanto, isto ainda veio mostrar um problema mais de fundo. Portanto, este estímulo, o que nós dizemos é, mas se nós, enquanto clientes, te forçarmos, entre aspas, ou te estimularmos, que é para utilizar aqui um termo mais soft, a fazer isso depois prolonga-se na cadeia e há de se conseguir. Agora, como o Jorge, acho que já fizemos uma boa evolução, mas há muito mais para fazer. Muito mais para fazer. E eu acho que vocês também sofrem aqui sempre de um tipo de foco completamente diferente. Nós, por exemplo, somos mais pequeninos e, portanto, não temos nem 100 anos, nem 200 anos. Nós temos 10 anos, portanto, para todos os efeitos somos uns infantes. De cão, podemos medir em anos de cão. Exato. Mas o que é que acaba por acontecer? O que é que nós temos sentido nos últimos tempos? É que, na verdade, tudo isto, no seguimento disto que tu estás a dizer, nós temos sentido, porque acabamos por ter que fazer muitas vezes esta pesquisa, porque pronto, ali o Daniel fala com headhunters, mas nós, em parte, também, muitas vezes, o Daniel pede-nos a nós um serviço e nós é que temos que nos desenrascar de alguma forma, não é? Encontrar as pessoas que têm o skill. E nós temos visto que não só existem já hoje em dia várias escolas que trabalham a educação de uma forma muito mais técnica e muito mais rápida, o que permite a pessoas que não têm nada a ver com esta área que venham cá parar. E estamos a falar de tudo um pouco. Eu já falei com pessoas muito interessantes que, se calhar, no seu passado não quiseram mesmo nada saber de educação e acabaram por estar a trabalhar, a passar um bocadinho o dia a fazer trabalhos repetitivos e rotineiros que não lhes interessava tanto, não qualificados, exatamente, e que de um dia para o outro disseram, não, olha, eu vou tentar. E entraram na área, como temos pessoas e pessoas concretamente que vieram da área de, eu por acaso sou um CFO numa determinada empresa e eu quero ser UX UI, eu quero ser programador. E portanto fizeram estes cursozinhos que têm um custo, portanto está sempre dependente e está sempre condicionado por algum tipo de benefícios, embora haja quem dê bolsas e tudo mais, está sempre condicionado por isso, mas ainda assim, em muito pouco tempo, se conseguiram reinventar. E aqui, isto ajuda muito àquilo que é a diversidade que, na minha opinião, para a inovação, mais me interessa sempre, que é o background. Nós, hoje em dia, é muito engraçado eu estar a ver CVs, que antes era, eu olhava para o CV e dizia, vem da Universidade X, Y, Z, isto é que me interessa. E mais ou menos que cadeiras é que eles tiveram. E filtravas por isto e ponto final. E médias. E médias. Hoje em dia eu vejo, Flávio, currículos onde eu tenho pessoas que do nada estavam a trabalhar em hotelaria, de repente foram subindo a sua carreira e de repente foram tirar um curso destes e agora são programadores. Ou fizeram este caminho de andar um bocadinho a saltitar, porque este tipo de educação hoje em dia é muito fácil de se ter acesso. E a verdade é que a nossa área é muito de prática. Este da inovação digital é muito de prática, ainda é muito verde. Portanto, não é como uma engenharia civil que existe há séculos. Claro. E, portanto, já está muito padronizado. Não, isto ainda está muito, em muitos momentos, se sente as pessoas a porem os pés no chão em vez. Eu posso pisar aqui? Posso. Ok, então vou pisar aqui. Não é? As empresas fazem isso, não é?
E, portanto, isto dá-nos algum benefício nisto que é a inovação, porque tu consegues, de facto, ir buscar backgrounds que depois se cruzam com ideias que não têm nada a ver, porque uma pessoa que trabalha em hotelaria, uma pessoa que trabalha em limpezas e uma pessoa que, por acaso, vem de matemáticas aplicadas, mas e todos eles agora, de repente, querem entrar nesta área, até uma questão de emprego, muitas vezes, estão ali a discutir ideias e cada um deles, nunca na vida, ias conseguir ter esta diversidade de ângulos. Tem um ângulo completamente diferente. Há um livro fantástico, que vocês provavelmente conhecem, do Franz Johansson, o The Medici Effect. Medici Effect, sim. Medici Effect é um livro exatamente sobre isto, sobre a forma como a diversidade afeta a inovação. E fala sobre a família Medici, que eram grandes mecenas e que, no fundo, acabaram por promover muito do que foi a Renascença e o Renascentismo. Não é? E um dos grandes contributos da família Medici foi exatamente ser mecenas de forma transversal de disciplinas completamente distintas, de desenhadores, pintores, escultores, mas também cientistas, filósofos, etc., e de os trazer todos ao mesmo fórum para conviver e para trocar ideias entre si. E o livro discute muito até que ponto é que isso influenciou e não fez a diferença toda, não é? A Renascença, exatamente. E depois, o livro depois parte para explorar e para provar esse ponto através de outras questões, não é? O Darwin, por exemplo, não era biólogo, não era ornitólogo, ele era geólogo. E, no entanto, a teoria da evolução das espécies vem dele, que era um geólogo. Como é que é possível? As pedras não evoluem, não evoluem dessa forma. E eu acho que essa é uma parte muito importante da inovação e por isso é que eu acho que aqui, e pedi para escolhermos aqui o título como é que se cultiva a inovação. Porque no fim do dia a verdade é essa, é que inovação é uma coisa que tem que ser cultivada, tem que ser semeada e depois tem que ser trabalhada no seu envolvente. Nós temos que criar contexto para que ela aconteça e ela emerge. De alguma forma, tentar tirar proveito daquilo que é aquilo que se assume que haja, mas que ninguém sabe, que é a teoria do caos. Há um caos qualquer que nós fazemos aqui uma data de coisas e isto de repente começa tudo a funcionar. Não sabemos porquê, mas se nós metemos aqui estes instrumentos todos, isto vai tudo funcionar. E pronto, eu acho que aqui todos nós acabamos por ter que fazer aqui ainda temos um processo grande pela frente para descobrirmos aqui os nossos unicórnios, não é? Em todos os aspectos, no tipo de pessoas que queremos encontrar, no tipo de projetos, no tipo de equipas que queremos criar. Mas mesmo a nível de Portugal e nas vossas duas empresas, acho que é um exemplo ótimo, está-se a conseguir fazer essa passagem, essa transformação dentro de empresas que tipicamente seriam, de facto, muito conservadoras, muito clássicas. E ainda assim tiveram a visão de dizer assim, não, eu tenho que, de alguma forma, tirar aqui uma parte da minha empresa, pô-la aqui num sítio separado, que é para eles poderem trabalhar este lado. Claro. Porque da minha cultura que eu tenho aqui, se eu tentar mudar o monstro todo, vai ser impossível. É muito grande. Não é? Nós falamos de disrupção, hoje em dia a palavra disrupção é utilizada com imensa frequência, mas a disrupção só tem uma conotação positiva há pouquíssimo tempo. A disrupção, se formos ver ao dicionário, por definição, disrupção é uma coisa negativa, não é? Vai causar problemas, vai causar o caos, não é? E, no entanto, nós hoje, deliberadamente, procuramos a disrupção. É interessante isto, não é? Porque realmente significa termos que nos tirar da nossa zona de conforto, não é? Para quê? Para inovar. Sim, distribuição criativa também. Exatamente. Não é? Se continuarmos na nossa zona de conforto e a fazer o que fazemos todos os dias, a inovação está morta. Não é? É verdade. Temos que nos retirar dessa zona de conforto. E lá está, contratar pessoas diferentes, com perfis diferentes, promover a diversidade, também é retirar-nos da zona de conforto. Diversidade. Parece-me que não é uma ciência assim tão não exata, porque há fatores que promovem e fomentam, não é? Exatamente. Não, nós conhecemos as variáveis. O problema é como é que as escolhemos. É como a meteorologia. E em relação à questão que estávamos a falar há pouco
até foi o Daniel que disse, de estarem à procura de um perfil e depois estão a excluir outras pessoas que não estão a corresponder a esse perfil, mas que podiam trazer diversidade. É engraçado estarmos a falar disso de um ponto de vista de headhunters, quando hoje em dia temos o problema do bias da inteligência artificial que faz recrutamento e que os problemas são exatamente os mesmos. Os dados que foram introduzidos na máquina não estão a corresponder e têm um enviesamento. E depois percebe-se, e isto quase dava para toda uma nova conversa sobre inteligência artificial nas vossas áreas, percebemos que a máquina só está a fazer basicamente aquilo que o humano também faz. Tem um bias inerente, não é? Todos estes processos têm que ser muito humanos. A verdade é que, por isso é que se a gente não consegue definir, e eu falo aqui do meu ângulo de engenheiro, se eu não conseguir definir bem a realidade que eu quero de alguma forma modelar, a máquina não vai funcionar como eu a quero. Ela vai funcionar de alguma maneira, sim, mas não como eu a quero. E inovação, se alguém diz assim, define-me inovação, e ninguém vai facilmente fazer isto. Por acaso eu procurei a definição oficial e diz que Quantas é que encontraste? Encontrei de inovar e de inovação. De inovar diz que é introduzir novidades ou mudanças, inventar, renovar. E depois tem inovação, que é desenvolvimento e uso de novos produtos, métodos ou conceitos. Por acaso gosto mais daqui do inovar, introduzir novidades ou mudanças, romper, fazer disrupção, dar o tal extra mile. Está bem. Olha, Flávio, então eu vou nesse tom e numa das definições de inovação, acabar aqui a nossa conversa, também já estamos aqui há um tempinho. Quero agradecer imenso aos três por terem vindo, foi uma conversa muito boa. E eu quero agradecer o convite. Vou ser honesto também, era esta a minha expectativa e claramente acima, foi ótimo. Muito obrigado. E agradecer a todos pela conversa agradável. É recíproco, totalmente. A mim tinham prometido caipirinhas, não sei. Olha, eu depois tenho que falar ali com o backstage, onde é que está. Sou capaz de causar alguma disrupção com caipirinha. Prometo que a próxima há de ser. Okay. Possivelmente, se calhar, não sei se podemos ter as câmaras se tivermos caipirinhas, não sei, ainda vou ver ali nos parâmetros dos estatutos, criar alguma disrupção. Mas falando então aqui também para a cama e para quem nos está a ver, muito obrigado por terem visto. Estas são as conversas de praia, na casa de praia do Y Group, e muito prazer.